Presente em cerca de 2% dos brasileiros, o transtorno obsessivo-compulsivo tem como sintomas crises de pensamentos, ideias, imagens que invadem a cabeça de pessoas sem que elas queiram. O repórter setorial mostra as principais causas e o tratamento para o TOC. Veja. Preocupar-se excessivamente com sujeira, lavar as mãos a todo momento, evitar o uso de banheiros públicos, revisar repetidas vezes a porta, o fogão ou o gás antes de sair de casa ou ao deitar, necessidade exagerada de arrumar as coisas, ter medo de passar perto de cemitérios, funerárias ou de usar certas cores de roupas com medo de que possa acontecer algo de muito ruim, são alguns dos inúmeros sintomas do transtorno obsessivo-compulsivo ou TOC. Conhecidas popularmente como manias, essas manifestações atormentam milhares de pessoas em todo o mundo. Muitas vezes são leves e quase imperceptíveis. Em outros casos, são extremamente graves e chegam a incapacitar a pessoa de trabalhar e impedi-la de se relacionar socialmente. O TOC é considerado hoje um transtorno psicológico. Geralmente, ele é caracterizado por pensamentos intrusivos e comportamentos compulsivos. Então, de repente, a pessoa começa a pensar em algumas coisas que ela não gostaria de estar pensando ou que isso gera alguma ansiedade e aí ela desenvolve alguns comportamentos para aliviar esse tipo de ansiedade. Para a gente diferenciar o TOC, o que é um transtorno de uma mania, geralmente o transtorno está relacionado ao comprometimento que ele traz para as suas atividades diárias. Porque eu posso ter uma mania que não me atrapalha em nada, é uma mania minha, eu vou lá, faço aquilo daquele jeito, isso é uma mania. Quando essas manias, o que a gente entende por mania, começam a atrapalhar o meu dia a dia, né, as minhas atividades diárias, né, eu só faço alguma coisa se eu fizer outra, né, eu só saio de casa se eu abrir ou testar a maçaneta algumas vezes. Então isso acaba gerando alguns transtornos na minha vida, então isso é considerado transtorno. As causas do TOC não estão bem esclarecidas. Estudos acreditam na existência de alterações na comunicação entre determinadas zonas cerebrais que utilizam a serotonina. Fatores psicológicos e histórico familiar também estão entre as possíveis causas desse distúrbio de ansiedade. Como vários dos transtornos mentais, eles não são observados, por exemplo, em exames clínicos. Eu vou fazer um exame de sangue, uma tomografia ou alguma coisa, e isso não vai estar ali claro. Mas existem algumas pesquisas que a gente consegue identificar em alguns transtornos mentais a falta de algum ou outro componente químico no cérebro. Mas isso não é determinante, né? Porque hoje a gente ainda não tem resposta para todas essas. O que a gente tem, por exemplo, é que pessoas que têm familiares que tiveram alguns transtornos mentais, eles têm mais chance de desenvolver, mas também não é determinado, então a gente também não pode determinar isso geneticamente, porque não é uma garantia. De acordo com um estudo americano, a incidência do TOC é maior em pessoas com conflitos conjugais, divorciados, separados e desempregados. No Brasil, estima-se que mais de 4 milhões de pessoas possuem o transtorno. Realmente essa é uma doença muito sutil. O repórter setorial recebe mais uma vez o professor de teologia Gabriel Aquino. Olá, professor. Falamos aqui agora sobre essa doença, o TOC. Essa doença que tem a ver com os sentimentos, as emoções das pessoas. Você também, que é pastor, já teve a oportunidade de auxiliar alguém com problemas emocionais? Muitas pessoas. Essa tem sido uma patologia, né? Que tem trazido consequências danosas. Eu já encontrei pessoas no limiar até mesmo do suicídio, né? Não conseguindo lidar com as questões do seu interior, essa compulsão, essa obsessão, né? Essa voz, que na realidade o TOC tem a ver com uma voz que está na mente e dita o que você deve fazer. Esse é o problema do TOC. Então, nós já tivemos em atendimento tanto pastoral como capelão da instituição, da Fundação Universitária Vida Cristã, atendendo pessoas com dificuldades
de sobreviver a essa pressão interna que leva ao que nós chamamos a compulsão. A compulsão ela é externa, ou seja, o fazer. A obsessão é a mente, aquela voz que está na mente da pessoa, ordenando a pessoa a fazer algo. Então, eu falo que a obsessão e a compulsão são dois elementos, né, que empurram a pessoa para um abismo. O bom é que sempre quando já perceber alguns desses sintomas, é bom procurar ajuda. E isso, eu sempre procuro trabalhar em linha, né? Eu tenho o privilégio de ter em casa uma psicóloga, então nós discutimos muito o assunto. Minha esposa é psicóloga. Então, o que eu faço? E aí, como é que eu resolvo esse assunto? Né? Eu posso utilizar algumas ferramentas da psicologia, sim. Mas eu creio também que através da própria palavra de Deus nós podemos, sim, trazer mecanismos que eu falo de cura, né? De cura no sentido de colocar a pessoa centrada para solucionar os problemas. Ok, hoje no Repórter Setorial recebemos o professor de Teologia Gabriel Aquino. Professor, muito obrigado pela sua participação, pela sua contribuição aqui conosco. Obrigado pela oportunidade, estamos sempre à disposição. Com um reajuste de pouco mais de 10%, alugar um imóvel fica ainda mais caro. Em contrapartida, em tempo de recessão econômica, alguns proprietários estão bem mais flexíveis na hora das negociações. Sala ampla, uma banheira de ofurô ao ar livre, churrasqueira, varanda. Quem não gostaria de acordar todas as manhãs na casa dos sonhos? Mas então, voltando à realidade, com um reajuste no aluguel de 10,09% em apenas 12 meses, fica um pouco mais difícil, né? Tá difícil morar no lugar dos sonhos. O economista Edson Trajano sugere que a casa dos sonhos mesmo é aquela que se pode pagar. Um imóvel bom para os mutuários brasileiros é aquele imóvel que a família pode, de fato, pagar. Não adianta eu pensar na casa dos meus sonhos e aí qual o resultado? Alguém na família perde o emprego e eu não tenho uma reserva financeira e o resultado é que eu acabo tendo prejuízo, não conseguindo manter o pagamento desse contrato. O quadro é o seguinte: com a crise, houve uma desaceleração das atividades econômicas. Isso, somado ao reajuste de 10% no valor dos aluguéis, equivale a menos pessoas dispostas a pagar. No Vale do Paraíba, a realidade não é diferente. E agora, com os preços mais altos, o resultado só pode ser este: placa de aluga-se aqui, ali, acolá. Mariana Calazans morava numa kitnet em Taubaté. O reajuste bateu em sua porta e a solução foi buscar outro imóvel um pouco mais simples. Não tem como aumentar o valor. Eu peguei e comecei a procurar casas que fosse no inferior ao valor ou no mesmo valor. E eu encontrei uma casa simples. Não era como a kitnet, que era piso, tudo pintadinho, novinho. Não, aqui é uma casa mais simples, porém no mesmo valor. A Mariana pesquisou, negociou e ficou tudo certo. Esse é o lado positivo, momento de negociar e encontrar aluguéis mais em conta. Na imobiliária são muitas as ofertas. O diretor comercial acredita que com essa demanda, agora é hora de pechinchar. Vamos pensar assim, a taxa de juros era 8%, agora aumentou para 11%. Né? Então, é logicamente que quando essa pessoa for fazer o financiamento, esse imóvel vai ficar um pouco mais caro. Mas, em contrapartida, diante dessa crise, ele consegue um desconto que acaba uma coisa compensando a outra. É uma oportunidade para que os inquilinos tenham maior possibilidade de negociação de novos contratos. É importante para aqueles que querem alugar o imóvel nesse momento pesquisar, já que há uma boa oferta de imóveis no mercado, pesquisar preço e qualidade desse imóvel. E para quem tem um contrato vigente, pode aplicar o reajuste? Quem tem contrato já feito, por exemplo, um inquilino faz um contrato de 3 anos, com reajuste anual, esse é o percentual de reajuste, que é de 10,09%. Ou seja, venceu o primeiro ano, esse reajuste é automático para os próximos anos. Mas também é importante destacar para os donos de imóvel, se ele fizer um reajuste de 10%, ele corre um risco maior de ter esse imóvel vazio, consequentemente é melhor continuar ganhando, mesmo ganhando um pouco menos do que o previsto em lei, e para aqueles que
tem um dinheiro na mão para fazer uma compra de um imóvel ao invés de alugar, é importante estudar as taxas de juros praticadas no país. A dica para quem quer comprar e alugar é chorar, né? Tem que chorar no preço, né? Você tem que tentar. Vamos falar de sustentabilidade? Hoje, o advogado e especialista em meio ambiente, Alex Carneiro, comenta a importância da democracia para o desenvolvimento sustentável. O mundo tem presenciado refugiados de zonas de conflito, pessoas vivendo à beira da miséria, em fome, pessoas vivendo sem dignidade e muitos conflitos. O que isso tem a ver com sustentabilidade? Na verdade, tem tudo a ver, porque não podemos falar em sustentabilidade sem falarmos em democracia. E não podemos falar em democracia sem pensar na dignidade da vida que deve ser dada às pessoas em todos os seus estados, em todos os seus países. É necessário entendermos que precisamos buscar uma dignidade para já, ampla e restrita, porque é a dignidade humana que, na verdade, vai transformar a democracia em uma democracia real, onde todos terão os seus direitos e as suas necessidades atendidas igualmente. É interessante entendermos que a Declaração Universal de Direitos dos Homens fala em dignidade e tem como um dos seus tripés a fraternidade, o fato de compartilharmos as necessidades uns dos outros, de atendermos ao interesse de todos. Assim, sustentabilidade e democracia caminham juntas, porque não pode haver democracia sem uma e também não pode haver sustentabilidade sem dignidade. Nós vamos agora para um pequeno intervalo e daqui a pouco você vai ver. Pesquisa aponta que no Brasil mais de 9 milhões de pessoas estão procurando emprego. O repórter setorial apresenta dicas para garantir a vaga tão desejada. E veja também, programa estadual auxilia quem procura uma recolocação no mercado de trabalho. Voltamos daqui a pouco. Olá, chegou a hora de você ficar mais informado. Pontualidade e mais informação. Credibilidade e mais cobertura. Precisão e mais inclusão social. Imparcial e mais dinâmico. Bem-vindo ao Repórter Setorial. O repórtersetorial.com é o seu novo acesso. É nossa terra no ar.